Bom dia a todos, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um Fala Colunista. Meu nome é Felipe Camargo, sou diretor aqui no Irício, colunista do Interesse Nacional. Estou hoje aqui com Mário Mugnaini Júnior, nosso querido engenheiro, que foi vice-presidente da Fiesp e presidente da Invest São Paulo. Bom dia, Mário, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, ansioso para conversar com você. Perfeito. Então, semana passada, o senhor escreveu para a gente uma coluna muito legal, que eu achei um assunto muito atual. A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 8, sobre a persistência da indefinição das tarifas alfandegárias. Isso é, as novas tarifas que os Estados Unidos, a nova forma de tarifas que os Estados Unidos está colocando no mundo, está impondo isso na economia mundial e a gente não sabe o que está acontecendo direito, porque a cada dia muda um pouco a forma de fazer as coisas e muda por país, muda por região e muda com o interesse específico dos Estados Unidos em cada um dos países. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E eu vou falar aqui depois, mas eu dividi, a gente falou aqui mais cedo, a gente deve dividir mais ou menos em regiões, como a União Europeia, o BRICS, o México e o Canadá, que são muito perto dos Estados Unidos, e o leste europeu e o leste asiático, que é muito relacionado com a China, né? Então, por favor, tu pode falar à vontade. Vamos lá, Obrigado. vamos começar dentro dessa ordem aí. Bom, eu não consigo lembrar de todas as ordens, mas tanto faz. Você não esquece de uma. México e Canadá. Esses dois países têm uma especial relação com os Estados Unidos por duas razões. Primeiro, fronteiras mútuas, 7.000 quilômetros de fronteira, seja o Canadá, seja o México, aonde pelas fronteiras você pode ter desde aspectos positivos, que é o intercâmbio, interligação das populações, mas também tem o que a grande acusação americana para o México, o narcotráfico, e para o Canadá, a vitaminas, a produtos químicos violáveis. Mas são dois países que têm um comércio com os Estados Unidos, em relação a todos os outros que você se referiu, o maior. Se você pegar o México vende aos Estados Unidos aproximadamente 500 bilhões de dólares ano e os Estados Unidos vendem ao México 500 bilhões. O Canadá, idem, vende 500 bilhões aos Estados Unidos e compra 500 bilhões. Grosso modo, você tem 2 bilhões dos Estados Unidos num comércio. Esses 2 trilhões, em relação ao PIB americano, que é de 31 trilhões, você vai dizer, não é muito, mas em termos de comércio internacional vis-à-vis de um PIB, é o maior que os Estados Unidos têm, não tem a menor sombra de dúvida. A primeira reação do governo Trump foi aquele tarifaço de 25% para automóveis, autopeças, máquinas, equipamentos, produtos químicos e tal. Bom, teve algumas reações. Principalmente as reações maiores foram do Canadá, que é um país talvez mais bem organizado do ponto de vista da capacidade de solucionar, e o México, a Cláudia Sheinbaum, foi mais viva em dizer vamos negociar, e ela conseguiu, tanto para os Estados Unidos vis-à-vis do México, como para o Canadá, uma espécie de prorrogação da desaplicação, não há aplicação imediata, então vamos negociar. Por Agora, causa das cadeias produtivas, as para cadeias cada cadeia produtivas são muito produtiva, juntas, os próprios claro, americanos iam perder muito, enfim. claro. É evidente que a pressão dos setores privados instalados no México e instalados no Canadá devem ter feito bastante pressão sobre o governo americano. E você sabe que o governo americano, o sistema americano, tem o que se chama de os lobbies oficiais, os lobbies planejados, os lobbies pagos, que devem ter uma relação em relação ao que o Canadá exporta e o que o México exporta relativamente forte. Você 800, quem É exporta muito dinheiro. 500 quem exporta 500 bilhões deve ter lobbies imensos nos Estados Unidos para manter isso, não é? Não precisa fazer muita inteligência para dizer, pô, não se perde 500 bilhões. Agora, o México
tem uma situação que é, digamos assim, ele foi induzido a ser a grande praça onde os Estados Unidos fariam investimentos, porque mão de obra mais barata, e com isso ele importava, como se fosse um drawback dos Estados Unidos, reexportava produtos. Eu vivi muito vendendo em México, isso se chama Pitex. É um programa no México que se chama maquiladoras. É, Você maquilaria. importa parte, peças e complementa-se, essas que você importa, e revende aos Estados Unidos, agregando a mão de obra. Quando se começou isso, evidentemente a mão de obra mexicana era bem mais barata. Com o tempo, é evidente, você vai especializando, alterando os produtos para maior sofisticação, então a mão de obra também foi encarecendo. Mas, como eu disse no início, os Estados Unidos e o México acabaram inventando essa solução e que agora você não pode dizer não quero mais a Eu não quero mais. solução e vou por tarifa de 25%. É evidente que De uma hora para inviabiliza o outra processo. inviabiliza, inclusive, a indústria americana. Claro. Aí entra um outro conceito que até estava discutindo hoje com os colegas lá na Fiesp, que é o seguinte: política industrial. Em 1970, Brasil, Argentina, Indonésia, Malásia fizeram políticas industriais de captação de investimentos produtivos para produzirem localmente e fazer o início da sua indústria. Juscelino Kubitschek começou trazendo empresas francesas, alemãs, notadamente, que instalaram-se no Brasil, e o Brasil conseguiu produzir, por exemplo, turbinas para hidroelétricas de grande potência. Foi no Japão e na Singapura e trouxe a Kawajima e a Railroad da Holanda e começou a fabricar navios. Como é que você faz isso? Com proteção tarifária. Não tem um jeito de dizer. É um país livre, eu importo tudo com tarifa zero e você vem aqui e fabrica um navio. Não, eu não consigo fabricar um navio aí se eu não tiver uma certa proteção. Então, os Estados Unidos, querendo hoje em dia fazer essa mesma coisa, é evidente que nós não estamos na mesma condição. O mundo evoluiu para outros tipos de tecnologia, outros tipos de ciência, que não dá para você dizer que, olha, você para tudo, vamos introduzir. Mesmo porque os Estados Unidos, para fazer uma política industrial decente, você precisaria de 4, 5, 6 anos. Você não faz em meio ano isso. E então, se você aplica uma tarifa de 25% sobre os produtos, seja canadense ou mexicano, é evidente que você quer fazer política industrial com isso, não é tão fácil. O Canadá tem uma estruturação, talvez mental, menos, digamos assim, menos espírito de subdesenvolvido latino-americano. O Canadá é o Ele inglês, né? é um país que não é subdesenvolvido. Vamos começar por aí, Exatamente. que facilita muito. Então o Canadá falou, não, não é bem assim, brigou, impôs tarifa, impôs isso, impôs assado, aí o primeiro-ministro canadense foi lá falar com Trump, você que assistiu à televisão viu uma coisa é o Zelensky falando, outra coisa é o primeiro-ministro do Canadá. O cara falou, não é bem assim e tal. Bom, então o Canadá também conseguiu um waiver de tempo, e isso significa que vai ter uma tarifa, mas é o que se chamaria de uma tarifa equalizada para todo mundo, que deve ser entre 10% e 15%. Ora, se todo mundo tem 15%, a minha concorrência passou a ser igual. Por É, outro lado, se os Estados Unidos imagina que são esses 15% de tarifa que vai, vamos dizer assim, cobrir o déficit orçamentário americano, não fiscal, vai. vou te contar, são trilhões, demora É. 1000 anos para fazer isso. Então, o México e o Canadá têm uma política totalmente muito especial e de maior volume. Então, é evidente que isso merece. E eles Agora, estão o um pouco Trump faz presos, essas. né? Tem Hã? essa questão, tem uma questão muito importante que eles estão um pouco presos com os Estados Unidos. Os Estados Claro, Unidos claro, primeiro que os claro, Estados Unidos é muito grande e claro, que a relação geográfica deles é muito claro, próxima.
claro. Então eles não conseguem fugir disso. Não adianta o Canadá virar e falar: eu não vou mais exportar óleo para os Estados Unidos, vou Não, exportar para a Europa. É muito difícil. não Tem uma é assim, exato, infraestrutura enorme de claro. oleodutos do Canadá descendo para os Estados Unidos para abastecer os Estados Unidos, que é muito mais fácil de manter. Enfim, Claro. é todo um processo que foi construído durante 150 anos que hoje em dia já está muito concretizado. É o que eu falei inicialmente. A negociação do Trump é um pouco assim: ele joga uma coisa bem pesada, depois recolhe, agora eles vão negociar. Mas, enfim, acho que terá uma tarifa, mas isso será uma tarifa baixa. Quando você diz que é baixa 15%, para Relativamente esses países não é baixo. muito baixa, não. Um É, país não, é alto. é alto. Mas, enfim, Os Estados eu não Unidos sei. botava tarifas de 2%. Agora, de Claro. repente, Bom, explodiu por as isso que eu tarifas escrevi americanas. no meu título persistência da É, indefinição. É exato. impossível saber que tarifas vai ser colocada. Então vamos agora entrar. Vamos pegar a Rússia, a Vamos pegar China. a União Europeia antes, porque aí a Exato, gente União pega os Europeia. parceiros e aí Claro, depois a gente entra na questão geopolítica dos BRICS, tá bom. da expansão chinesa, que aí eu acho que funciona melhor, mas vamos entrar na. Eu Vamos acho lá. que. O caso da União Europeia é meio estranho a gente imaginar. Puxa vida, mas a União Europeia é tão potente assim, acabou ganhando 15%. E eu acho que os europeus falaram: olha, nós não vamos fazer uma grande briga, porque o Trump não vai baixar. E eu acho que o raciocínio é um pouco o que eu estava dizendo há 5 minutos atrás. Todo mundo vai ter uma tarifa média de 10 a 15%, então se está todo mundo igual o que eu vou reclamar, brigar aqui Exato. com a. Vou ficar Então, acho quietinho que é aqui uma... para ficar 10%, tá tudo bem para mim. Então, a União Europeia teve uma percepção muito grave internamente, que é, puxa vida, nós somos a União Europeia, a segundo maior bloco do mundo, em termos de ser considerado os Estados Unidos um grande bloco, Um grande bloco, a e China, o tivemos outro que, grande bloco, e eles são tivemos que maiores do que a China. capitular. Cada país tem a sua visão própria. Eu, como tenho muita relação com a França, eu falo com os meus amigos e parentes lá. Ah, bom, mas o de Gaulle era muito melhor, o Emmanuel Macron aceitou, não quis aceitar. Bom, o fato é o seguinte: a União Europeia, de uma média geral, teve que aceitar porque não tinha como brigar e talvez tenha, na sua perspectiva, esperar ver como termina a grande negociação, quem sabe ela pode voltar a reabrir. Você sabe que a criação da União Europeia, no fundo, não deixa de ser uma, vamos dizer assim, uma sistemática criada pelos países da União Europeia de arranjar uma forma de competir com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma noção bastante clara que a União Europeia fez isso para combater eles. Então, não existe uma Total. relação assim, de amizade muito grande, né? Exato. Não, existe uma relação de amizade, mas existe uma relação de, digamos assim, eu não vou falar que é conflito, mas Né? eu entendo que você quer crescer. Então, tudo bem, Exato, pode crescer. Mas exato, se você quiser me passar, nós teremos um problema. claro. Então, a União Europeia, eu acho que vai ficar, pelo que nós estamos conversando, dentro de uma média, que se a média for igual para todo mundo, ela vai dizer, bom, eu não estou muito a fim de fazer uma grande briga com os Estados Unidos. Os Estados Unidos Tá. fez uma coisa que se chama chamar a União Europeia de uma coisa e a Inglaterra de outra. Para a Inglaterra teve benesses bem melhor. Quer dizer que Uhum. ele está dando uma demonstração, olha, ingleses, vocês são os que Vocês podem chegar colonizaram mais aqui, perto. então ele está chegando. E com o Brexit, quando o Brexit saiu, os Estados Unidos, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, os Estados Unidos tinham um grande interesse em fazer um acordo com a União Europeia, com Isso. os ingleses. Tá? Então, os ingleses saíram relativamente bem, né? Bom, enfim, Um, mas acho que da União Europeia não passa de tempo para saber se a unidade
número que foi dado a ele é igual aos outros, né? Mas Outro agora. sobre a União Europeia Sim. especificamente, eu acho que eu vou pegar você de surpresa, mil desculpas. A gente está prestes a assinar um contrato, a Ah, assinar sim, um acordo com a União Europeia. A gente, inclusive, claro, o editorial da semana passada foi sobre claro, esse assunto do embaixador Rubens Barbosa claro, e está indo para votação agora. A França está claro, meio fraca em criar uma coalizão para barrar esse acordo. claro, Até que ponto esse acordo para a União Europeia, eu não vou entrar, depois a gente pensa no Brasil, mas para a União Europeia, até que ponto ela ganha com esse acordo com relação a esse problema mundial, digamos assim? Essa é claro. a primeira pergunta. Eu tenho uma outra pergunta que é sobre a Rússia, mas pode Vamos lá. me falar um pouco Olha, sobre. o acordo Mercosul-União Europeia é do meu tempo, quando eu estava na Camex, lá em Brasília. Em 2004, nós quase chegamos a um acordo. E, por razões muito específicas, o Brasil pensava muito mais no multilateralismo, a reunião, a rodada de Doha, então não era uma prioridade, seria. Mas, bom, agora, deixa eu falar uma coisa para você. Os setores da União Europeia, industriais, da Alemanha, da França, da Suécia, da Itália, claro que tem interesse. Os setores agrícolas, chamados produtores de produtos industrializados agrícolas, vinham deles. É uma coisa. Queijo é um outro Queijo. deles. Esses aí têm grande interesse. Quem tem grande preocupação, e já era no nosso tempo, é carne, açúcar, a carne é de frango, bovino e açúcar. Bom, na negociação de 2004, eu vou te contar como é que estava. Por exemplo, nós tínhamos um ganho, oferecido pela União Europeia 350 mil toneladas ano de carne bovina. Não era, nós já vendíamos 500, mas eles queriam dar um valor menor. E a gente, na açúcar, eu acho que nós tínhamos acho que 2 ou 3 milhões de toneladas e também não é, a gente podia vender mais, tal, não sei o quê. Agora, tem um outro fator. Nesse meio tempo, de 2004 até 2025, passaram-se 20 anos. A União Europeia já fez algum acordinho específico com Tailândia para açúcar, já fez não sei o quê. Então, é lógico que os números não são os mesmos, são menores, primeiro. Segundo lugar, aí que eu quero entrar Temos na definição. competidores no mundo, né? Hoje em Exato. dia, Eu em quero, eu quero café, mostrar. em açúcar, Então, temos competidores que fazem Então, essa na frente. realidade, vai haver o que se chama uma. Não é um mercado absolutamente livre e teremos que aceitar isso, porque não tem outra solução, via cotas. Não tem a menor sombra de dúvida. Uhum. Nós vamos entrar em frango em cotas, em carne em cotas, com aquela perspectiva, isso é previsto no acordo, me lembro perfeitamente da nossa negociação, que o aumento vegetativo, o aumento de consumo, o aumento que tiver da União Europeia, Uhum. a gente possa aproveitar, porque ele está importando 100 mil toneladas ano, e que ele passa para 110 mil, então esses 10 mil, tem outros que estão no acordo, então a gente vai poder fazer o mesmo. Bom, eu tenho 10% do acordo, você tem 10, o outro tem 15, então distribui esse aumento gradativamente para Mente ao longo cada um. do tempo. É um caminho, era um caminho. No açúcar, nós tínhamos pensado em fazer isso, que era. Agora, é evidente que isso é para proteger a carcamida velha produção de açúcar São, estrangeiro. Isso é não, e produção visível. de açúcar de beterraba, vamos Beterraba, quer combinar. dizer, é um negócio que não tem. Eu não lembro de todos É os números. pouquíssimo eficiente, cara. Se eu não me lembro agora de todos os números, porque a gente vai envelhecendo. Mas, por exemplo, eu acho que o Brasil fazia 0,33 centes de dólar por libra peso de açúcar produzido. A União Europeia era 59, portanto era o dobro. Não dá Caramba. para você competir. E aí, eu fui um cara que estudei isso por orientação do ministro Fulano, do ministro Roberto Rodrigues. Eu fui para Bruxelas passar 15 dias estudando a política agrícola comum, que é um emaranhado É triboal que uma você nem loucura. imagina.
É uma. Não, e o pior é que eles fazem manifestação, Claro, eles param o país com trator na claro. rua. Então, você está falando sobre a agrícola. Então, você começa a penetrar na discussão agrícola. Então, como chegou na carne, chegou uma hora tinham assim, subsídios. Quais são os subsídios da política agrícola? Chegou uma hora que chamava The Landscape. Landscape? É. Sabe, quando você está andando de carro por uma Uhum. estrada francesa, tem uma vaca que aparece no andando. Isso te faz gostar das estradas francesas, então essa vaca tem um subsídio de 1.000 euros por ano. Ora, quando você discute Jura? coisas Eu não dessa sabia natureza, essa. então, Que coisa aí o outro, sensacional. Se a vaquinha tiver manchada de preto, ela ganha 1.000 euros por ano. o Olha que outro, lindo. bom, então é coisa assim, eu acho cômico, mas é bom entender o espírito Não, protetivo. O outro era que a gente sugar. também tem, tá? Também, quando fomos discutir açúcar, aí era um português que discutia falando inglês conosco. Então era interessante, ele falava: vocês querem introduzir aqui 2 milhões de toneladas, mas tome a nota, nós vamos deduzir todo o açúcar que eventualmente você venha vender sobre biscoitos, geleias e tal. Então, Mas é industrializar. Bom, enfim. Felipe, foi uma discussão assim: how many is strawberry biscuits? Quanto tem? 25%. Ah, bom. E goiabas, não sei o quê. Nossa. Era tudo 25%. Vai escuta, ô, português. É tudo 25%, porque estamos fazendo um por um. Então, na realidade, a discussão do açúcar, você vai entrar por esse meandro, na Finlândia de um jeito, na Suécia de outro. É Na tudo Bélgica de outra, enfim. organizado isso. Para você É. entender isso, você precisa de um dicionário e, em segundo lugar, de um computador de inteligência artificial, porque é um meandro terrível. Então, mas, enfim, vai dar certo esse acordo. A Que área bom. industrial tem grande interesse. Era a grande preocupação brasileira. Agora, eu sempre tenho dito isso, até já escrevi artigos sobre isso. Não pensa que o preço da máquina alemã consegue bater a máquina chinesa. Não, Então, não consegue. não vai conseguir invadir o mercado É. brasileiro, porque os chineses já dominam com 100 bilhões de dólares ano bens de É. capital no Brasil. Então, guindaste, portuário, guindaste disso, guindaste daquilo. Bom, então, mas foi um bom acordo. Eu acho que é um bom acordo, sabe por quê? Agora, eu acho que é um pouco da pergunta sua. Para nós, era desencantar. Esse acordo está desde 98. Então, desencanta uma coisa. E a União Europeia, tendo em vista o que aconteceu com o Trump aí, ela acha importante mostrar que tem seus acordos com amigos, com áreas de influência. Para a União Europeia também é muito importante. Por isso que eles. É uma questão geopolítica, se transformou Geopolítica. numa Então. questão geopolítica. E agora, então eu vou passar de um Ah, ponto para o outro, já que a gente está falando de geopolítica, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel da União Europeia na guerra com a Rússia. E aí a gente passa para a Rússia. Então você pode passar para a Rússia logo claro. direto se você quiser, Bom, tá? Porque a Rússia, a União Europeia vai ter um problema com a Rússia. Por claro. definição, a Rússia Claro. está expandindo. Então, a União Europeia está morrendo de medo e os Estados Unidos está deixando, tá falando que vai deixar a União Europeia, Ameaçando, é. ameaçando a União Europeia, de deixar a União Europeia sozinha. Aí eu queria saber o que que a gente vai ver efetivamente da União Europeia nessa situação e como que essas tarifas mundiais vão impactar a Rússia, que é uma coisa que é impressionante, que a gente achava que a Rússia ia ficar muito mais É, fraca. E não ficou. claro. Não ficou. Não ficou. A Europa continua importando deles por países laterais. A China continua sendo o maior importador de tudo da Rússia e fizeram uma parceria enorme. Então, por favor. Bom, então, veja só, a União Europeia conseguiu uma coisa, principalmente, lembra como a Angela Merkel vivia em Moscou conversando lá com Putin? Ela queria o Em gás russo! em russo, Em exatamente, russo! em russo. O gás russo era
a fonte de energia para a União Europeia de conseguir fazer funcionar todas as indústrias com um preço bem mais econômico, porque tinha um gás, vamos dizer assim, barato. Se você faz energia elétrica a partir de carvão, não é tão barato que chegar um grande gasoduto. Bom, então, na realidade, a União Europeia com a Rússia tinha uma relação econômica fantástica. São dois gasodutos, um que já tinha sido feito antes e agora um outro que passava pelo mar da Lituânia, que durante o início da guerra os ucranianos foram lá e dinamitaram e tal, não sei o quê. Bom, então, na realidade, isso soltou-se, não tem mais. Agora, hoje em dia, tendo em vista o que a guerra Rússia-Ucrânia, é evidente que são duas perspectivas próprias distintas. A União Europeia fala: se esse troço complica, é aqui do meu lado. Os Estados Unidos está a 8 mil quilômetros de distância, não é a É, mesma coisa. importa. Não é a mesma Não, coisa. Então, importa, mas não é a mesma coisa, eu como sei, você mas disse. eu sei os balísticos, mas enfim, não é a mesma coisa de que uma invasão de um tanque chegar na Polônia. É muito mais fácil do que chegar em Nova York. Então, eu acho que a União Europeia tem uma relação mais forte com esse problema. E aí, entrando num pouco o que eu escrevi, que é o seguinte, que é uma coisa que você acaba de dizer, o chamado boicote, o estreita, congelamento da Rússia, As tarifas com não surgiu o efeito é, que significa a Rússia vai morrer. Não surgiu esse efeito. A Rússia continua vendendo petróleo, vendendo fertilizante, equipamentos lá para a Índia, para a China, não sei o quê, e não vende mais para a União Europeia. Bom, ele encontrou outros mercados. Né? E depois, o grande sonho do Putin é recriar a União Soviética, é. do estilo moderno, Não é mas nem a União Soviética, é o Império Russo. o Império Russo, é verdade. A gente está voltando muito lá no passado. Muito antes, é verdade. Então, esses países, Azerbaijão, Cazaquistão, compram tudo da Rússia, porque é o que o Putin fala: todos esses países são meus aliados, e são os que circulam o mundo inteiro. Já a Ucrânia sempre foi o grande país, o celeiro do mundo, era a produção de trigo, produção de cevada, produção de tudo, Era o e celeiro da Europa, né? eu sei. Então, na realidade, e era o maior país, né? Quase não é do tamanho da Rússia, mas é um país grande. Agora, você sabe que a Ucrânia tem mágoas terríveis dos russos. A primeira dela é em 1932, quando se A grande faz fome. a política agrícola, morre todo mundo, 10 milhões, sequestravam as produções locais para exportar, para ganhar dinheiro, para fazer. Bom, isso daí é o grande problema do Stalin da época. Só, a gente, quando conversa sobre esse tema, muitas vezes eu sou acusado. Eu falei, foi um desastre, mas foi assim que ele construiu a Universidade de Moscou, o Metrô de Moscou. Então, tem Foi assim que ele algumas coisas. desenvolveu. Exato. Provavelmente, se não tivesse feito isso, teria perdido a Segunda Guerra Mundial 10 anos Claro, depois. exatamente. Então, Não na estou falando realidade, sério. é É muito verdade louco. que a Ucrânia tem uma raiva muito grande da Rússia. Por outro lado, você sabe que a etimologia da palavra Rus vem do início do russo na Ucrânia. Então, Isso. tem seus aspectos aí um pouco diletantes, mas é verdade. Ele fala: vocês não são americanos, vocês são russos. E ele não quer a União Europeia nem a OTAN do lado dele. Então, essa guerra aí essa é uma opinião assim que eu não tenho nenhum balizamento para dizer. Tem horas que eu acho, puta, a Rússia é um país que poderia ter invadido a Ucrânia. Por que ele não o fez? Porque eu acho que seria muito massacrante Isso. mundialmente. Não, eu acho que seria muito massacrante para a Ucrânia. E ele E também, quer os ucranianos do lado dele. Não, exatamente, não presta nada para a Rússia você invadir a Ucrânia, destruir a Ucrânia e fazer claro. botar o país inteiro contra os russos, que já fez, mas enfim, não adianta. Então, Adiantaria para ele colonizar, entre aspas, a Ucrânia. agora, inegavelmente, o país vai precisar de um plano Marshall se acontecer, porque está bem destruído, né?
até Kiev, até a fronteira está bem destruída. E falando sobre, mais ou menos sobre a Rússia, inegavelmente teve uma mudança bastante simbólica nessas últimas semanas, quando os Estados Unidos bota 50% sobre a Índia e a China também. A Índia sempre foi o fiel amigo da Rússia Isso. e a China o fiel amigo do Paquistão. Então você percebe a ligação aí. Mas agora o próprio Xi Jinping falou: vamos acabar com essa briga e vamos ficar mais juntos. Chamou o Então, Modi para o dia então, na realidade, os Estados Unidos, eu acho que deram um tiro no pé, porque jogaram a Índia para a Rússia, para a China. Então, dá para mexer nisso depois, mas foi uma briga meio complicada. Então, eu acho que a Rússia vai continuar nessa toada aí, não afeta terrivelmente. Parece, hoje até nós falamos sobre isso, os Estados Unidos vão dar um novo prazo, talvez, para a Índia, para a China, para a Índia, tal, não sei o quê, para a Rússia, e ele pode fazer outros tipos de severas punições, mas eu não sei. Ó, aí pode-se chegar na guerra. Eu vou fechar o Estreito de Bósforo, eu vou fechar o Sebastopol, você não vai poder fazer mais de Kaliningrado as suas exportações. Bom, aí eu não sei o que acontece. Aí é muito difícil, né? Muito Não, difícil. enfim, mas tem a questão da Crimeia, que é o único porto russo que não congela no inverno. Claro, exatamente. Tem umas coisas muito complicadas ali no meio que a gente aqui do outro lado do É, Atlântico, exato, embaixo, não exato. tem nem a menor ideia do que acontece. É, Aí mas eu queria. é, Desculpa, pode só falar. só um detalhe, é meio cômico a vida, é o seguinte, é evidente, o Sebastopol é o grande porto da Crimeia. Isso. O navio sai de lá, mas ele passa pelo Estreito de Bósforo e onde ele chega? No Mediterrâneo. O No que ele faz? Mediterrâneo. Não, não, Nada. nem no Mediterrâneo. Ele tem que passar por Constantinopla, Imagina, que é do depois que ele passa Istambul. pelo Ele Mediterrâneo, ele tem passa que por passar por Istambul Gibraltar. ainda. Puta. Então, é meio um troço meio assim. Eu não sei por quê. Agora, o outro porto que é muito importante é o Kaliningrado, lá em cima. É lá em cima, à Esse, esquerda. esse é Que é importante. perto de, que é perto Da de Lituânia, São Polônia, ali. Petersburgo. Mas esse congela, esse É. congela. Esse Vamos congela no lá. inverno. Mas enfim, aí eu queria, já que a gente está falando de Índia, a É, gente pode falar sobre Índia e Brasil, que eu acho que tem muitas, que são muito próximos, digamos assim. claro, Que são países que são mais propensos a ter ligações com os Estados Unidos, mas que estão claro. sendo não só pelos seus governos aqui no Brasil, o governo Lula ser de esquerda, ter digamos assim, um ressentimento histórico com os Estados Unidos e sempre ter demonstrado um, um lado para o sul global, digamos assim, como o Narendra Modi, que agora está indo para a China lá falar e ser recebido pelo Xi Jinping e abraçado pelo Xi Jinping, É, né? Então, eu queria que você falasse desses dois países que eu acho que são mais ou menos que aí a gente já entrou no BRICS, né? Pela Rússia, vamos entrar claro. Brasil e Índia. Olha, é uma situação que você poderia dizer, puxa, eu nunca poderia imaginar que aconteceu. Eu também não poderia imaginar. Ter a Índia e o Brasil 50% de tarifa é uma represália, quase que eu dizer, eu fiz isso porque vocês também pertencem ao BRICS e BRICS fica nesse aspecto. Bom, e a China está lá no seu outro aspecto. A Índia é muito mais importante que o Brasil no cenário. Ela está ao lado da Rússia, ao lado da China, E em termos de crescendo a 10% ao crescendo a ano. 10%. Ela é uma, se nós somos a sétima, ele deve ser a terceira, quarta, quinta É a quarta, potência. é a quarta? É a quinta maior E economia dentro do de mundo. 10 anos vai subir, É, vai ficar em inegavelmente. Então, terceiro. É isso. É o evidentemente, lugar. é um lugar mais importante do que nós, não tem a menor sombra de dúvida. E está ao lado da China, que está também em progresso, etc. Tal. Eu acho que o Narendra Modi é um nacionalista. E ele, na realidade, também deve estar olhando para tudo isso e dizer, bom, vamos ver. Se estou com 50%, ele vai dizer, as minhas exportações para os Estados Unidos
são boas, mas eu sou diversificado. Eu não vendo só para os Estados Unidos, eu vendo para a China, para a Malásia, para Singapura, para a Argentina, para a Austrália, para não sei aonde, e Eles estão compro. trazendo, né? A parte da montagem de eletrônicos está saindo da China para a Índia. Exato. Então, eu não conheço qual é o comércio da Índia com os Estados Unidos, mas deve ser uns 10%. O É, restante está, iPhone. o restante está lá. Então, na realidade, também não é uma morte se disser que não vai abaixar a tarifa. Eu vou ficar nisso e tudo bem. O outro aspecto importante é que a China percebeu que vale a pena ter a Índia como aliado na discussão das tarifas. E aí, nesse aspecto, parece que hoje ia ter uma reunião virtual Brasil, China, Índia, para tratarem de uma, vamos chamar, estratégia. Isso é novo. Isso é novo. Não deve estar muito. O Trump não deve estar gostando muito disso. Mas o Trump, ao fazer isso com a Índia diz: olha, então eu vou ficar do lado da China. Logo, logo o Trump pode dizer: bom, então vamos recomeçar essa discussão, porque eu não gostei muito dessa solução. Eu não sei se a Índia ela não precisa realmente dos Estados Unidos ou ela vai dizer, não, nunca eu quero dizer que estarei contra os Estados Unidos. A Índia é uma posição um pouco... Ela não é Ela assim. sempre foi assim. Ela não vai ficar Ela só sempre do lado ficou. dele. Então, eu acho que o Brasil é um pouco diferente, porque nós temos uma forte concentração de exportações para a China, temos para os Estados Unidos 40 bi de comércio, É, que é razoável, 47. vendemos muito, depois nós podemos dizer o que vendemos e tal. Então, eu acho que a Índia e o Brasil não estão em situações exatamente iguais. Mas na hora que se associam e na hora que começam a ter relações, tem uma possibilidade de dizer estamos juntos, e isso para a negociação eu acho importante. Você acha, então, que Índia e Brasil podem estreitar relações? Porque a gente tem relações muito pequenas com a Índia. É uma Muito. coisa muito O impressionante. acordo Eles são a Mercosul, quinta maior economia do mundo, é, a gente é a 19ª, sei lá, é, ou nona ou 10ª, e a gente não tem quase nada com a Índia. É impressionante. Apesar o de que todo acordo o nosso gado veio de lá. Claro. O acordo Brasil-Mercosul-Índia tem 800 posições de nomenclatura, é muito baixo. E eles, quando nós começamos as negociações, eles não queriam toda a parte química, e depois eles queriam e nós não queríamos, depois a gente queria mexer em agricultura. Tá? Eu gosto de vez em quando contar os anedotários, porque são importantes para conhecer. Por Por exemplo, favor. exportação de frango para a Índia. Ele disse: olha, deixa eu explicar para vocês. Aqui na Índia, não é como vocês que têm uma sadia, que tem uma perdigão, que tem uma manfrig. Aqui o frango é matado na feira, o cara Na frente do esquarteja cara. e vende para cada um, com as moscas e tudo, porque faz parte do dia a dia dos 1 bilhão de pessoas que comem frango. E faz sentido para eles, porque tá Mas, fresco. tá, então, Não, não eu tô é uma falando muito coisa, sério. É não é igual. impressionante. Mas aí você fala, pô, mas não dá para você alimentar 1 bilhão de pessoas com esse sistema. Claro que não dá. Tem que ter uma industrialização. Então, vamos ver, quem sabe pode ser. Já na área de informática e na área de serviços, eles são bem mais adiantados que nós. Toda essa parte de. Os grandes chairmans americanos são tudo indianos, gente. Eles são Total. craques. Então, eles têm um tipo de participação diferente da nossa. Eles não produzem tanta soja, eles não produzem tanto milho, não tem a mesma agricultura que a Embrapa desenvolveu aqui, então não é igual. Então eu acho que as saídas não serão iguais, ô Felipe. Entendi. Ah, Mas você continua. acha que o Brasil não se aproximaria da Índia? Não, vai se aproximar na medida em que eles têm o mesmo drama, que é os É, 50%. Mas eu acho que as negociações não serão em grupos, serão individualizadas. Né? é. É mais efeitos feito assim, demonstrativo, vale a pena dizer que você está junto. Mas a negociação será individualizada, um país a país. Né? Perfeito. Aí Vamos lá. agora a gente vai entrar na China.
Puta, Que aí eu quero saber tudo, porque aí você pode estender para o leste asiático, que é hoje em claro, dia o quintal da China, e que o Trump está indo lá fazer acordo com o Vietnã, com o claro, Laos, claro, claro, Camboja, claro. Tailândia, Filipinas. É Né? Então, verdade. assim, ele está indo lá, está querendo fazer negócio com esses caras e fazer acordos bilaterais com essas pessoas. E aí, A o que China, que a gente pensa da China? E mais, o que que a gente pensa da China como concorrente americano? claro, claro. Olha, eu tive acho que umas 4 vezes na China. A primeira vez faz uns 25 anos. Fui para uma feira de mecânica. Então você pegava um torno chinês, era mais ou menos igual um torno brasileiro, manual, não tinha muitos avanços, etc. E eu fazia uma espécie de espionagem industrial, a perguntar, quanto custa esse torno? Ah, ele custa US$ 10.000. Ah, tal. Quanto ele pesa? 1.000 quilos. Então eu dividia 10 mil por mil, você via quanto custava o preço por Por quilo quilo. daquele torno e tal. Quando chegava no Brasil, o preço por quilo era 3 vezes mais. Por quê? Porque a quantidade de mão de obra que ele aplicava tinha um preço mais barato. Então, Ah, tem subsídio do Estado também, né? A exato. coisa do investimento fácil, Tá. enfim. Por outro lado, percorridos 25 anos, 30 anos, hoje um torno chinês é altamente automático, é altamente 30% Tecnológico. tecnológico. Então, não podemos comparar. Nós também fizemos coisas melhores agora, mas não podemos comparar. Então, eu acho que a China, hoje em dia, o que eu escrevi, vende desde eletrodomésticos, batedeira, liquidificador, até guindastes portuários. Então, ela não está dependente de um produto. Na área industrial, Ramificou. ela cobre todos os produtos, todos. Na área de vestimento, têxtil e tal, ela tem tudo. Um pequeno detalhe você deve conhecer. Quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, tinha salvaguardas chinesas. Uma salvaguarda era salvaguarda teste e outra era salvaguarda normal. Quando eu estava em Brasília, quando nós tínhamos problema com produtos chineses, a embaixada da China falava para nós: não usem, pelo amor de Deus, as salvaguardas, porque isso foi uma coisa que foi imposta para nós. Nós aceitamos que vocês façam um antidumping e a gente fica quieto. Então você percebe que naquela época, uma salvaguarda era uma coisa desastrosa. Mas a China queria ter o lábelo de dizer: estou na OMC. É, A China queria que ela fosse como é? Economia de mercado. Teve negociações sobre isso, acabamos dizendo que sim. Mas a China não é uma economia de mercado plena. E tá bom, ela está na OMC para dizer das regrinhas que ela quer, mas ela subsidia, ela faz isso, ela faz. Então, na e ela realidade, pega, ela já é ela é um mercado muito grande, um claro, país muito grande, e ela é, já tem tecnologia de país desenvolvido, mas ela claro, continua alegando que ela é um país em desenvolvimento e que tem que ter as salvaguardas de país em desenvolvimento. E isso é que hoje em dia vai contra o desejo americano, né? A questão claro, americana é que claro. os Estados Unidos fala, pô, eles estão competindo comigo pela hegemonia mundial e vão ter todas as salvaguardas de países em desenvolvimento? Não pode, né? Você anotou muito bem. É a técnica chinesa. É, Ele é bonzinho e ruim. Ele é pequeno, mas é grande. É uma tecnologia isso de é. negociação. Então, a China não vai ser muito assolada se os Estados Unidos falar: eu mantenho 50% sobre os seus produtos. Ela vai dizer: bom, mala suerte, o seu telefone ficou mais caro, não sei o que, não sei o que lá. Mas ela vai negociar. A China não vai deixar isso assim barato, mesmo porque eu acho que também aquilo que a China pode importar dos Estados Unidos, ela pode dizer claramente: olha, eu não preciso de você. Ela pode importar de outros países uma porção de coisa que ela está trazendo. Soja, por exemplo, milho, por exemplo. Ela pode dizer: olha, eu não preciso de você. Então, a China, a negociação da China é. Eu contei esses dois fatos das salvaguardas e do OMC
porque tem esse aspecto que você tem que levar em consideração. Ela entrou para a OMC e ela tem essa ligação de menor desenvolvimento, maior desenvolvimento, mas ela vai usar na sua negociação. Agora, ela tem uma característica que se chama tempo. Ela diz para todo mundo: dentro de X anos eu serei a maior economia do mundo. Ela já sabe disso. Ela não se importa. O É, tempo está ao lado do Império do Meio. É isso. claro. O tempo é a sua. Eu, o Xi Jinping fala: dentro de 10 anos acontece isso. Por quê? Num país de planificação centralizada do Partido Comunista, você pode dizer tudo que vai acontecer em 10 anos. Isso é fácil. Fazer no Brasil um plano de 10 anos é impossível. Então, a Você não China, consegue aprovar o orçamento do ano que vem, enquanto vai para os 10 anos. a China sabe que em 10 anos ela será uma potência. Segundo, as relações dela, eu escrevi sobre isso, com o Sudeste Asiático é forte. Ela foi razoavelmente inteligente, ela tem fábricas da produção de eletrodomésticos na Singapura, depois ela fez em Malásia, fez em Vietnã. Toda a parte têxtil eles fizeram na Vietnã e no Laos e no Camboja. Eu, como viajo muito para a Holanda, porque eu tenho família lá, eu vou no supermercado, compro camisa de Bangladesh, calça de Bangladesh é um clássico de clássica. Então, têxtil. eles desenvolveram, a China desenvolveu principalmente Vietnã, principalmente Malásia e Tailândia fortemente. E agora, aquilo que eu escrevi no outro tem uma relação. Eu chamei Caminho da Seda, os trens que irão de tal lugar para tal lugar, eles estão fazendo uma relação muito forte, física, que é diferente de uma relação americana. Eles estarão pessoalmente indo de trem e voltando de trem desses países. Então, isso é muito importante, né? E isso desenvolve os países, né? Quer dizer, quando você faz uma fábrica da Mundial ou quando você faz uma fábrica de telefone, é importante isso. E eles, com Sim, é isso, tecnologia. Você é pode não ter tecnologia. a tecnologia de ponta no início, mas daqui a, sei lá, 30 anos, você vai ter uma tecnologia de ponta que seja. Então, Uma para um coisa que é país. possível, mas eu acho que ainda é difícil analisar, é o que eu chamaria de dizer: bom, o telefone chinês não vai mais poder exportar, então eu vou exportar a partir de Malásia. Aí o cara Eles vai estão dizer: fazendo muito isso. regra de origem. Bom, a Malásia pode fabricar 100% do telefone e não ter a mesma tarifa da China, e o É. lucro é de uma fábrica chinesa, é a mesma coisa, ele leva o Ou então lucro. ele pode montar metade na China e terminar a montagem no, sei lá, É, Vietnã aí e você entra em regra de origem de produto que eu não sei se não seria questionado. Então, eu acho que é mais fácil você entender. Eu vou fabricar esse telefone na Malásia mas aí é uma firma chinesa. Bom, então, se entrar assim, meu filho, por isso que é muito difícil. Esse tipo de raciocínio tem que acontecer e ver. Então, a China é um país que vai suportar perfeitamente essas briguinhas aí de tarifas. Ah, o comércio, que a gente voltou anteriormente a falar, se você tiver um grande desenvolvimento também na Índia, eles estão ao lado, companheiro. Então não é difícil vender para a Índia, né? não E a Índia tem ligação. tem Tem ligação, ligação de trem por cima claro. e vai direto para ali pelo Acho que a China Timor. não vai ser tão fácil o Trump dizer que quebra. Agora, como você não tem. Eu não posso dizer que a China vai ficar com 50, eu acho que vai baixar isso dentro de uma negociação. Mas também não posso dizer que, se você mantiver os 50, a China morre. Também não morre, porque ele tem outras diversificações e outros produtos vendidos em outras partes. Agora, os Estados Unidos, o Trump tem essa tecnologia de negociação, ele joga uma avalanche para depois recolher. Bom, É, vamos ver como é que vai ser a ele recolhida te da joga uma rede. bigorna na cabeça, aí É, quando você vê é só uma pedra, e aí, tá bom, não era só exato. uma pedra. O caso da China é um caso emblemático, porque são duas potências disputando a hegemonia. Já o caso brasileiro é completamente diferente. É isso aí. O que mais? Muito Que eu bem.
Me Não, eu perdi acho que aqui. a gente. Não, eu acho que a Viu, né? gente foi em todos os lugares que eu queria ir. Mas Então tá agora bom. eu queria muito que você. A gente tem aí 5 minutinhos. Se o senhor quiser, eu queria muito que o senhor me dissesse sobre o Brasil. Porque a gente juntou o Brasil com a Índia. E aí, no final, É. agora, a cereja do bolo é o que que o senhor está vendo no Brasil com relação É, ao Brasil, a relação do Brasil com os Estados Unidos, a relação do Brasil com a União Europeia, de assinar um acordo, a relação do Brasil com a China e a relação do Brasil com o mundo, nesse mundo que está sendo conflituoso, muito conflituoso, em claro. todos os lugares, na verdade. Olha, tem boas notícias. Eu colhi hoje na reunião da Fiesp. Primeiro, as exportações para a Argentina cresceram violentamente, o que significa eles têm mais dólares em caixa para poder comprar, e isso para nós está bom. Apesar do Milei ser isso, apesar do Lula não gostar dele, né, o que importa é que o setor privado dos ambos os países se compra Se e se vende. gostam. E eles também vendem para nós. Então, E é eu acho fácil, que né? É só é, cruzar a é fácil. fronteira. O segundo é os Estados Unidos. Dos 40 bi que nós vendemos para os Estados Unidos, estão sob júdice 12, que é café, máquinas, equipamentos, tilápia, manga, etc. Espera-se uma solução para isso. Evidentemente, como a gente está dizendo, a China, o rapaz do Ministério da Agricultura estava na reunião, que era que trata comercial. Tive na China, tive em Filipinas, tive isso. Estamos diversificando mercados para ver se consegue absorver. Não é tão fácil assim de você dizer, eu vendia X milhões de sacas de café para os Estados Unidos, no dia seguinte eu vendo para a China. Não é tão fácil assim. Então, mas o comércio que está sob júdice nos Estados Unidos são 12 bilhões. Em 480 bi, que é toda a exportação brasileira, não é uma coisa que pode dizer acaba com as reservas brasileiras. Não, não é. Agora, é emblemático porque é os Estados Unidos. Para a União Europeia, eu já teci considerações anteriores, o acordo sendo em evidência, é evidente que nós teremos mais vendas de produtos deles aqui e nós também venderemos mais. Estaremos sujeitos, quem sabe, a cotas, mas você não pode dizer que não deve começar o negócio só porque começou mal. Talvez a cota não seja tão bom, mas é melhor começar do que ficar reclamando. Então, É melhor começar a ir incrementando ao longo do tempo. incrementar. Vai que encontra um mercado que não tem cota, que a Claro, gente consegue fazer um investimento, ou eles mesmos fazem um claro, claro, investimento aqui claro. para levar um. Enfim, essa troca é importante. Para a Índia, eu acho que não haverá um grande aumento de exportações brasileiras. A Índia é um país autossuficiente numa grande parte. Para a China, eu acho que sim. O consumo dos produtos que nós vendemos tem aumento lá. Eu acho que nós continuaremos mantendo. Tem um pequeno detalhe que hoje em dia a gente tem que levar em consideração. Este ano, a produção agrícola brasileira será de 345 milhões de toneladas. Felipe, é uma É recorde. enorme produção. É uma enorme produção. Maior que os Aliás, Estados Unidos. se não me engano, é terceiro ano de recorde de Terceiro safra, é, né? em soja, ultrapassamos os Estados Unidos com 120 a 130 milhões de toneladas. Milho, não, eles produzem 400 milhões de toneladas e nós 100. Mas eles fazem uma porção de coisa a mais com milho. Bom, então, esta Eles quantidade fazem de álcool soja com milho, fazem algo que coisa que a nós gente também faz estamos com fazendo aqui. cana-de-açúcar. Isso cria um pequeno problema. Tenho amigos que são plantadores de soja. Se você aumentar cada dia mais a produção de soja e o comprador continua sendo a China, a África, o preço vai baixar. Não é Em muito algum difícil. momento, lei de oferta e procura Vai começar a baixar vai o começar a preço. baixar. Então, Se tem muita soja, baixa o preço. a compensação é o preço abaixo, mas eu tenho aumento de exportações de mercado, então Isso. a coisa tem que Tem aumento de quantidade, de redução de quantidade e tal. preço, Então, depende da o mercado variação. chinês, eu acho que nós teremos essa característica, aumento de mercado, independentemente se o preço baixa, etc. Tal. Há uma característica que o chinês é sabido. Ele vai saber que está sobrando carne de frango.
Então ele vai dizer, eu quero um abatimento desse preço. É provável que isso seja uma discussão. Nós Não, o estamos chinês é melhorando. muito bom disso, aliás. Muito Exato. bom. Então, acho que a China continuará sendo nossa grande exportação. O Sudeste Asiático, hoje em dia, é um mercado enorme, Malásia, Tailândia, tal. Todos esses países compram soja, milho, frango, carne bovina, carne de tudo, para nós. E uma coisa que eu escrevi e que não tem solução ainda é o que se chama intercompany. Quais seja, as grandes companhias produtoras de equipamentos e máquinas acabam selecionando países para produzir determinados tipos de produtos e fazem uma espécie de mercado internacional. Eu vou dar um exemplo, mas que não estou fazendo nem propaganda e nem quero utilizar. Caterpillar. Tá, tá, Caterpillar. certo. Caterpillar é uma marca em Piracicaba, que você conhece, uma fábrica imensa. Então, Conheço os bem. scrapers, as pás carregadores e mais um outros produtos são fabricados no Brasil. O Era um trator, não sei o acordo. quê, Era um o acordo trator que tal, não sei o quê, tinha é que ser. fabricado na Indonésia, e assim por diante. Então, ela vende para os Estados Unidos essas máquinas numa intercompany, que é uma ligação fortíssima. Tem drawback, tem motor que vem de lá em carro, Uhum, volta para uhum. lá e tal. Isso é uma A pena. VEG vive disso, né? A Vive de VEG exato. vive de dar Claro, motor claro. para escavadeira. Então, isso é um problema, porque com 50% não dá para ser feito de jeito nenhum. Então, essa é uma perda de mercado, sem dúvida. A outra perda de mercado são os peixes e as frutas, que ainda estão dentro da. No Nordeste. Isso não tem jeito de ser. E é muito perecível, né? Muito rápido. E Produção você rápida, faz com as tilápias. Se perecível. você não colhe as tilápias, elas continuam comendo a raçãozinha dela e fica É. caro. Bom, como resolve esse problema? Cada, cada tipo de problema tem um tipo de solução possível. Então, o Brasil não será imensamente afetado, mas tem uma relação de alguns produtos que afeta sobremaneira o produtor local. Que você há de convir, você não consegue fazer diversificação de mercado em meio ano, isso é difícil. E o Ministério está fazendo um bom trabalho nesse sentido, foi para Filipinas, foi para o Sudeste e tal. O país que tem mais, que eu estou vendo a grande saída é o México, é impressionante. Eles abriram uma boa quantidade de mercado para nós, que não era no passado, então acho que saiu muito bem o México. Muito bem. É um país que temos chance. Que bom. Vamos lá. Enfim, chegamos no Acho que final. Foi chegamos ao ótimo. mundo aí. Eu acho que você pegou todos os países que eu queria e mais um pouco. Mas É, muito que bom. obrigado. É ótimo Valeu. sempre conversar com você. É ótimo sempre trazer suas ideias aqui Obrigado. para o nosso Você também, muito programa. simpático. E Agora, se a gente muito. resolveu as coisas do mundo, tomara que sejam resolvidas mesmo. É, pois é. A gente já chegou à conclusão aqui, é só assinar agora. Muito bem, até uma próxima Valeu. Muito oportunidade, então. obrigado, Mário. Grande Abraço para abraço. você, Felipe. Tchau.